Havia um pequeno país com 8 milhões e meio de seres humanos, 500 mil vacas e bilhões de abelhas, e antenas cada vez maiores. Atualmente, há uma antena de celular para 450 habitantes, e às vezes, até em lugares onde não esperamos. Na igreja da região de Fribourg, na Suíça, os paroquianos foram abordados por uma operadora de telefonia móvel para implantar discretamente e rapidamente uma das 15 mil antenas adicionais necessárias para a tecnologia 5G na Suíça. Celulares, mesmo aqueles de nós que são velhos o suficiente para se lembrar da vida antes deles, dificilmente conseguem imaginar a vida sem eles agora. Mas, como toda nova tecnologia, drogas e produtos, o que sabemos realmente sobre como eles afetam a nossa saúde, especialmente a longo prazo? No começo, ninguém pode dizer com certeza e ao tempo em que os estudos científicos são realizados. As grandes empresas têm muito dinheiro em jogo e, por isso, resultados negativos são suprimidos. Dezenas de fotos enviadas para o KLA-TV mostram que a natureza e nossas árvores já estão morrendo devido à radiação das antenas. Veja por si mesmo como nossas árvores estão expostas à radiação das torres celulares em todo o mundo. E isso antes mesmo da introdução do 5G. Gateshead, uma cidade no nordeste da Inglaterra, nos dá uma visão do futuro, onde os transmissores 5G foram instalados em postes de rua. Veja por si mesmo como as árvores em Gateshead esmaeceram próximo aos postes 5G. Not a very good looking tree. All the bark's falling off. All on the left hand side. Look on the left hand side of that tree. Look on the right hand side. That's alright. Yeah. Right, well look at the right hand side of the tree. Look at the flower. Look at the bushes. Look at the green bushes, yeah. Very nice. Look at the left hand side. Dead. Do you know why? Because that's right next to it. Have you seen anything like that in your life? It's got a light right there. The transmitter on the top. Now how is that? Explain that. The right hand side of the tree that's not next to the transmitter, they're growing away from it, is okay. I mean, look at this. Look at how shocking. Look at all the bark falling off. All dead. Totally dead. Far too close to them lights. Look at the bark. All on the left-hand side, look. Look how close it is to the light. These 5G transmitters are lethal. If that's what it's doing to a tree, right next to a tree, think about what these are doing to our health. Just think about that for a minute. Repetidamente, os cientistas descobriram que a radiação celular impacta a fertilidade e causa uma baixa contagem de esperma e aumenta as chances de um aborto espontâneo em 50%. Estudos conectam a radiação de ondas eletromagnéticas a doenças autoimunes e problemas de saúde mental, desde ansiedade até demência. Foi encontrado que as EMF mudam o comportamento de tecidos e células, danificam o sangue, DNA e medula óssea, assim como também comprometendo sistemas inteiros, tais como o sistema reprodutor, endócrino e cardiovascular. Então, o que é na verdade exposição prolongada? Bem, a indústria quer que você acredite e ela tem estudos financiados que mostram que os celulares são seguros, a menos que você seja um usuário pesado.
O problema é que o que era o uso pesado há 10 anos atrás, aproximadamente 9 horas de exposição por dia, é uso leve hoje em dia. Os riscos podem ser muito maiores do que estes estudos implicam. Quando cientistas independentes realizam uma avaliação biológica detalhada de como a radiação celular afeta os tecidos, eles encontram uma ligação direta entre exposição e um aumento de tumores no cérebro e coração. Não se engane. Há um ataque sendo orquestrado à sua saúde e bem-estar. The cell tower going up in your neighborhood, if it's not now, it may soon. They say it would allow phone companies to put up new antennas in your neighborhood, whether you like it or not. But to pave the way for that game change, telecom companies need to put up between 30,000 and 50,000 of these small cell antennas. Local neighborhoods would be seeing something the size of a refrigerator showing up on a street pole, and they could say nothing to stop it. They have no place in front of homes in residential neighborhoods. Now what about the ones that already Excuse me. Of all the places in Shadyside, why are you trying to put a cell phone tower in my kid's playground? It's because you're getting beamed with all these invisible signals, but they're high-powered signals that are directionally aimed at the devices that are using them. The manufacturers actually tell people in the instruction manual, which I never read, not to put the cell phone against your ear. It's time to tell the American public the truth. Wireless causes cancer. A Vila do Fonte também chegou às manchetes dos jornais ao lançar uma petição para dizer não à nova antena a ser instalada na Torre do Sino. O medo despertado por essas ondas excessivas é hoje frequente na população suíça. As ondas do 5G suíço não são muito diferentes daquelas do 3G, 4G, Bluetooth e Wi-Fi, que são ondas eletromagnéticas ditas centrimétricas, porque o seu comprimento de onda é medido em centímetros e a sua frequência é o número de ondas por segundo, que irá variar entre 700 e 3.500 MHz. Tecnicamente falando, essas ondas pertencem ao espectro eletromagnético como a luz infravermelha, luz visível, ultravioleta e raio-x. Mas devido à sua frequência ser relativamente baixa, dizemos que são não ionizantes. Elas não possuem energia suficiente para ionizar a matéria e modificar certas moléculas, ao contrário do UV, por exemplo. Então é considerado que essas ondas não tenham efeito sobre os seres vivos. Mas isso ainda permanece incerto. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'effet négatif sur la santé en dessous des valeurs limites. Mais quand nous sommes fortement irradiés par des téléphones portables, par exemple, nous constatons différents effets biologiques. Nous voyons par exemple un stress oxydatif dans les cellules et nous avons découvert que certaines ondes cérébrales sont modifiées quand on colle un téléphone portable à son oreille avant de se coucher. Notre cerveau est en effet un organe très électrique. Et les nombreux courants électriques, dans les neurones par exemple, produisent naturellement des ondes électromagnétiques. Ces ondes sont très différentes de la 5G, mais il n'est pas impossible qu'un fort rayonnement perturbe le bon fonctionnement cérébral. De acordo com os pesquisadores, apenas 12 minutos de telefone todos os dias pode triplicar os seus riscos de desenvolver um tumor no cérebro. Combine isso com o fato de que 9 em cada 10 celulares excedem os limites regulatórios para radiação, de acordo com os últimos dados, com a maioria admitindo 3 vezes mais radiação do que os fabricantes dizem. E você, assim, começa a ver a preocupação, porque com o 5G tudo fica pior. Este tipo de tecnologia usa muito mais transmissores por torres celulares para enviar e receber informação. E esse aumento em transmissão e, portanto, em exposição EMF é esperado correlacionar com um aumento em traumas de saúde. À medida que nossa sociedade evolui para casas e cidades inteligentes, carros sem motorista e realidades aumentadas autônomas, ficaremos todos ainda mais saturados em poluição elétrica. Não são apenas crianças e grávidas que estão em perigo. Estudos da Peer Review constantemente têm mostrado que radiação EMF impacta a natureza e a vida selvagem também. Pesquisas da Marinha Americana descobriram que essa radiação rompe a membrana das células e a barreira sanguínea que mantém as toxinas fora do sangue.
Em 2011, a OMS, Organização Internacional para a Pesquisa em Câncer, alertou que a radiação de celulares era possivelmente cancerígena para humanos. Em 2014, o Departamento de Saúde Pública da Califórnia se recusou a liberar documentos detalhando os riscos de exposição à radiação celular e sua correlação com o uso de longo termo e aumento de risco de câncer. Eles disseram que isso foi suprimido porque levaria a caos e confusão entre o público. E também disseram que liberar o documento afetaria negativamente a indústria. Em 2016, um juiz ordenou que eles liberassem o documento no interesse da saúde pública. O Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos confirmou em 2016 que a radiação EMF de celulares causa câncer. O Dr. Herbert Jung é um médico naturopata alemão que estuda a radiação pelas ondas eletromagnéticas dos celulares. Neste experimento, o vemos coletar uma gota de sangue do lóbulo da orelha deste voluntário que não esteve em contato recente com o celular. Ao analisar a amostra no microscópio, as células se encontram na sua normalidade. Patienten, der auch keine Spinnwebennetze, also Filette drin. So, und dann denke ich, machen wir mal den anderen Test. Em seguida, o voluntário faz o uso do celular por 3 minutos, para depois uma nova amostra de sangue ser coletada. Die Testperson 3 Minuten mobil telefoniert, wollen wir mal gucken, was das gemacht hat. Jetzt nehmen wir Blut. Novamente, a amostra é examinada no microscópio, e o que vemos é uma situação completamente diferente, onde as células estão agrupadas em blocos e compactadas. Se essa situação permanece por muito tempo, pode causar falta de ar, problemas pulmonares e tumores. Qualquer tecnologia que polui o ar por enviar sinais wireless pode contribuir para a poluição elétrica. Hoje isso significa mais que laptops, celulares e tablets. Significa todos esses dispositivos inteligentes. Todos estes aparelhos emitem radiação eletromagnética, frequentemente abreviada como EMR ou EMF, para frequência eletromagnética. Este tipo de radiação é não ionizante. Os riscos de radiação ionizante, como aquela dos raios-x e energia nuclear, não são contestados, porque é a não ionizante que a indústria quer que você acredite que é livre de riscos. Mas estudos mostram que esse tipo de radiação impacta sim a saúde humana, especialmente sobre um longo período de tempo, à medida que estas bandas se tornam atravancadas com mais e mais dispositivos, a internet fica mais lenta, incapaz de corresponder à demanda, e é supostamente por isso que os engenheiros criaram o 5G. Um lugar no espectro em que ainda possui banda larga disponível na faixa de milímetros. A tecnologia de ondas milimétricas supostamente irá nos oferecer a habilidade de transferir e baixar grandes quantidades de dados e vídeo com velocidade 100 vezes mais rápida, mas cujas desvantagens incluem o uso maciço da bateria e a necessidade para mais antenas, muito mais. Os especialistas estimam que precisaremos de uma antena para cada 12 casas. Isso fará com que seja virtualmente impossível escapar da radiação dessas torres. O fato de os humanos funcionarem quase da mesma forma que as árvores na estrutura atômica foi explicado pelo Dr. Erwin Thoma. A diferença é que alguns átomos muito pequenos são definidos de maneira diferente. Quero dar um exemplo impressionante de quão conectados, quão inseparáveis estamos com a natureza e com a criação. Eu disse que essa substância milagrosa, que envolve a floresta e toda a criação do mundo, é a clorofila, o corante verde. E se você olhar para uma molécula de clorofila sob o microscópio, verá uma estrutura que é linda. Talvez possa ser melhor comparada com um cristal de neve. Uma maravilhosa estrutura geométrica, com camadas de carbono e hidrogênio dispostos geometricamente. Há um anel de átomos de nitrogênio relativamente distantes e bem no meio.
Muito estranhamente, um único ponto de magnésio, um átomo. Esse magnésio, em relação à massa total, é tão pequeno quanto eu colocar um grão de sal sobre essa mesa. Isso não é relevante à massa, é muito pouco. No entanto, fica no meio. Então, isso tem um significado. Se eu tirar esse magnésio no meio, substituí-lo por um átomo de ferro, então eu mudei a maior parte da floresta. E é tão pequeno que não tem importância. E assim que coloco o ferro ao invés do magnésio, toda a estrutura fica vermelha. E não tenho mais clorofila, tenho hemoglobina. Nosso sangue. São tão parecidos, tão relacionados, tão próximos das árvores.